Bom, então, iniciando o conteúdo da aula de hoje, vamos estudar acerca de como fazer perguntas e como fazer negações utilizando o verbo to be. Nós temos duas formas de fazer perguntas em inglês principais e nós temos duas formas de fazer negações, tá? A primeira delas é utilizando o verbo to be e a segunda delas é utilizando um verbo qualquer. Na aula de hoje, vamos ver como fazer negações e como fazer perguntas utilizando o verbo to be, e na nossa próxima aula vamos ver como fazer perguntas e negações utilizando verbos qualquer, né, quaisquer, ou seja, verbos que não sejam o verbo to be, tá? Então, para você fazer perguntas utilizando o verbo to be, você vai inverter o sujeito com a flexão do verbo, tá? Então, por exemplo, I am vira am I. You are vira are you. He is vira is he. E assim por diante, tá? E para fazer negações, você vai acrescentar o not após o verbo, tá? Você vai acrescentar o not após a flexão do verbo to be, tá? Vamos ver na prática como funciona. Se eu quero dizer na forma afirmativa, ou seja, eu estou afirmando que eu sou Pedro, eu digo I am Pedro. I am Pedro, tudo bem? Se eu quero dizer que eu não sou Pedro, para fazer negações com o verbo to be, eu acrescento o not depois da flexão do verbo. Então, I am Pedro, na forma negativa, vira I am not Pedro. I am not Pedro. E para fazer uma pergunta, utilizando o verbo to be, eu vou inverter o sujeito com a flexão do verbo. Então, o I am Pedro, que é a forma afirmativa, na interrogativa, vira am I. Então, am I Pedro? Am I Pedro? Ou seja, eu sou Pedro. Am I Pedro? Tá? Se eu quero dizer que ela é Maria, na forma afirmativa, eu digo she is Maria. She is Maria. Mas se eu quero negar que ela é Maria, ou seja, ela não é Maria, como eu estou utilizando o verbo to be she is, né? Então eu vou acrescentar o not depois do is para virar uma negação. Então ela não é Maria. She is not Maria. She is not Maria. Agora, se eu quero perguntar se ela é Maria, eu vou inverter o verbo to be com a flexão com o sujeito. Então, she is Maria vira is she Maria? Is she Maria? Is she Maria? Ou seja, ela é Maria? Is she Maria? Tudo bem? Se eu quero dizer que ele é Paulo, eu vou dizer he is Paulo. He is Paulo, ou seja, ele é Paulo. Não, ele é o Paulo, porque se eu quero dizer que ele é o Paulo, não preciso dizer he is the Paulo. Não, eu somente digo he is Paulo. Da mesma forma, se eu quero falar que ela é a Maria, não preciso dizer que she is the Maria. Não, eu simplesmente digo she is Maria. Tudo bem? Então, ele é Paulo, he is Paulo. Se eu quero dizer que ele não é Paulo, como eu estou utilizando a flexão do verbo to be is, para isso virar uma negação, eu acrescento not. Então, ele não é Paulo, he is not Paulo. Tá? Esse not vem sempre depois da flexão do verbo. Agora, se eu quero perguntar se ele é Paulo, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. Então, he is Paulo vira is he Paulo. Is he Paulo. Tá? Se eu quero afirmar que eles ou elas, né, estão no Brasil, lembrando que esse they é tanto eles quanto elas, dependendo do contexto. Se esse they estiver fazendo referência a um grupo só de mulheres, esse they vai ser traduzido no português como elas. Se esse they estiver fazendo referência a um grupo só de homens ou um grupo de homens e mulheres misturado, então esse they vai ser traduzido como eles, tá? Então, they are in Brazil. Eles ou elas estão no Brasil. Mas se eu quero dizer que eles ou elas não estão no Brasil, como eu estou utilizando o verbo to be are, então para isso virar uma negação, eu acrescento not depois do verbo. Então, they are not in Brazil. They are not in Brazil. Ou seja, eles, elas não estão no Brasil. They are not in Brazil. Are they in Brazil? Are they in Brazil? Ou seja, eles ou elas estão no Brasil? Are they in Brazil? Para fazer uma pergunta, a gente inverte o sujeito com o verbo to be. Então, they are vira are they. We are vira are we. She is vira is she. He is vira is he. We are vira are we.
I am vira am I. You are vira are you. A gente só inverte o sujeito com o verbo. Tudo bem? E para fazer negação, acrescentamos o not depois dessa flexão do verbo. Então, I am not, you are not, she is not, he is not, they are not, we are not. Tudo bem? Bom, então vamos ver aqui do eu, né? Como que a gente... Exemplos utilizando o eu, né? Que é o I em inglês. I. Como eu disse, se eu quero dizer que eu sou Pedro, eu digo I am Pedro. I am Pedro. Mas se eu quero dizer que eu não sou Pedro, eu digo I am not Pedro. I am not Pedro. Ou seja, eu não sou Pedro. Para fazer negação, eu acrescento not depois da conjugação do verbo to be. Pode ser am, are ou is. No caso do I, é I am. Então, I am not Pedro. Se eu quero fazer uma pergunta, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. Então, I am vira am I. Am I Pedro? Ou seja, eu sou Pedro. Am I Pedro? Am I Pedro? Eu sou Pedro? Tudo bem? O importante vocês terem em mente que sempre nós escrevemos o I em inglês com letra maiúscula, tá? Mesmo que esteja no meio da frase, o I, que é eu, sempre vai ser escrito com letra maiúscula em inglês, independentemente se esteja começando uma frase, se esteja terminando ou se é no meio de uma frase. Sempre o I de letra maiúscula, tá? I am in Brazil. Se eu quero afirmar que eu estou no Brasil, eu digo I am in Brazil. I am in Brazil. Mas se eu quero dizer que eu não estou no Brasil, eu vou acrescentar o not depois desse I am. Então vira I am not in Brazil. I am not in Brazil. Se eu quero perguntar se eu estou no Brasil, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. Então I am vira am I. Am I, ou seja, eu estou no Brasil? Am I in Brazil? Am I in Brazil? Am I in Brazil? Ou seja, eu estou no Brasil? Tudo bem? Então, nesse primeiro momento da aula, eu acabei de explicar que para fazer perguntas utilizando o verbo to be e fazer negações, primeiro para fazer perguntas invertemos a conjugação do verbo com o sujeito. I am vira am I, you are vira are you, he is vira is he. E para fazer negações, a gente só acrescenta o not depois da conjugação do verbo to be. Pode ser am, are ou is. Então, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Até que eu preciso explicar alguma coisa novamente. Quer que eu dê mais exemplos? Como é que tá por enquanto? Continuando aqui, nós temos o você, que em inglês é you. Lembrando que esse you, né, you are, você é, você está, ou vocês são, ou vocês estão, dependendo do contexto. Porque nós não temos um pronome específico, vocês, em inglês. Esse vocês é you, mas o you também pode ser você no singular, né? Então, dependendo do contexto, você vai identificar se esse you are é você ou você está, ou você ou vocês são ou vocês estão. Quando eu me refiro a apenas uma pessoa, esse you é singular. Se eu estiver dirigindo o meu discurso a um grupo de pessoas, esse you are obrigatoriamente vai ser vocês são ou vocês estão.
Tá? Então, se eu digo you are in Brazil para uma pessoa, é você está no Brasil. Mas se eu digo you are in Brazil para uma plateia, então esse you are vira vocês estão. Tá? Então, você vai ver no contexto se esse you are está para você ou vocês. Tá? Eu vou, durante toda a minha explicação aqui nesse slide, eu vou falar apenas você para facilitar a explicação. Então, you are in China, você está na China. Mas você tem que entender que, dependendo do contexto, esse you are pode também significar vocês estão na China, se eu estiver dirigindo essa minha fala a um grupo de pessoas. Então, dependendo do contexto aqui, você vai identificar se está no singular ou no plural. Tá? Como eu não vou apresentar o contexto nesse slide, então eu vou traduzir tudo como você é ou você está. Mas saiba que dependendo do contexto, você vai diferenciar se é você é, ou vocês são, vocês estão, você está. Tá? Então, you are Diego. You are Diego. Então, você é Diego, certo? Mas se eu quero dizer que você não é Diego, eu digo you are not Diego. You are not Diego. Para fazer uma negação utilizando o verbo to be, eu só acrescento not depois da conjugação do verbo. Então, you are not. Se eu quero fazer uma pergunta, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. Então, you are Diego vira are you Diego? Are you Diego? Are you Diego? Tá? Se eu quero dizer que você está no Chile, eu digo you are in Chile. You are in Chile. Você está no Chile. Mas, se eu quero dizer, por exemplo, que você não está no Brasil, eu vou dizer you are not. Acrescentamos o not depois do verbo. Então, do verbo to be. You are not in Brazil. You are not in Brazil. Você não está no Brasil. You are not in Brazil. Tá? Você está bem? Né? Uma pessoa está na fila do médico, eu pergunto, você está bem? Se eu quisesse afirmar que você está bem, eu digo you are good. Mas se eu quero fazer uma pergunta, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. You are good vira are you good? Are you good? Lembrando que essa questão de inverter o sujeito com o verbo to be, inverter o sujeito com o verbo, acrescentar o not depois do verbo, vale pro verbo to be. Tá? Outros verbos a gente tem uma forma diferente que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Então essa questão do not e para inverter, isso é uma coisa do verbo to be e alguns outros pouquíssimos verbos, tipo 2 ou 3, que ao longo do nosso curso eu vou mostrar, tá? Mas tirando o verbo to be e esses outros 2, 3 verbos, temos uma outra forma para fazer perguntas e negações, que é justamente o que vamos ver amanhã, tá? Se eu quero dizer ele, nós vamos dizer he, certo? Então ele é ou ele está, é he is em inglês. He is. He is. He is, tá? Então se eu quero dizer que ele é o Tim, he is Tim, eu digo ele é Tim como he is Tim. Mas se eu quero dizer que ele não é o Tim, eu vou dizer o he is not Tim. Eu vou acrescentar esse not depois do is. He is not Tim. He is not Tim. Ele não é o Tim. Agora, se eu quero perguntar, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. Então, o he is vira is he. Is he Tim? Is he Tim? Ou seja, ele é o Tim. Is he Tim? Tá? Se eu quero dizer ele está nos Estados Unidos, né, fazendo referência ao Bolsonaro, nessa foto, eu digo he is in USA. He is in USA, ou seja, ele está nos Estados Unidos. He is in USA. Mas nessa outra foto, essa foto é de quando ele foi na posse do presidente do Equador. Então, se eu quero dizer que ele não está no Brasil, eu digo he is not in Brazil. He is not in Brazil. Para fazer negação, acrescento not depois da flexão do verbo to be. Se eu quero perguntar se ele está na Rússia, eu digo is he in Russia? Is he in Russia? Is he in Russia? Ou seja, ele está na Rússia? Is he in Russia? Vou inverter o verbo to be com o sujeito, he is vira is he, tá? Se eu quero dizer ela, vou dizer she em inglês. Funciona da mesma forma. Então, she is Lucy.
She is Lucy, ou seja, ela é Lucy. She is Lucy. Se eu quero dizer que ela não é a Lucy, she is not Lucy. She is not Lucy. Eu acrescento esse not depois do is. She is not Lucy. Ela não é a Lucy. Se eu quero fazer uma pergunta, o she is vira is she. Então ela é a Lucy? She is she Lucy. Is she Lucy, tá? Só quero dizer que ela está no Brasil, né? Fazendo referência a Dilma. She is in Brazil. Ela está no Brasil. She is in Brazil. Mas agora nessa foto, se eu quero dizer que ela não está no Brasil, eu poderia dizer she is not in Brazil. She is not in Brazil, ou seja, ela não está no Brasil. She is not, tá? Para fazer uma negação com o verbo to be, acrescentamos o not depois da conjugação do verbo to be. Pode ser am, are ou is. Então, I am not, you are not, he is not, she is not. Ela não está no Brasil. Para fazer a pergunta, esse she is vira is she. Então, ela está, por exemplo, na China. Is she in China? Is she in China? Ou seja, ela está na China. Is she in China? Tá? Inverto o verbo to be com o sujeito. She is fica is she. Ela está na China. Is she in China? Nós também temos o it. Né? O it é um pronome que nós utilizamos para nos referirmos a animais, a objetos e a fenômenos da natureza. Eu também posso dizer, por exemplo, it is good, como isso é bom. It is bad, isso é mal, ou isso é ruim. Tá? Se eu quero dizer, por exemplo, que está chovendo, eu não digo simplesmente is raining. Eu digo it is raining. Né? Então, não é somente está chovendo is raining. Não. Está chovendo é it is raining. It is raining. Tá? Se eu quero dizer que não está chovendo, it is not raining. Não está chovendo. It is not raining. Se eu quero perguntar se está chovendo, o it is vira is it. Né? Eu vou inverter o verbo com o sujeito. It is vira is it. Então, está chovendo? Is it raining? Is it raining? Is it raining? Ou seja, está chovendo? Is it raining? Tá? Se eu quero dizer isso é bom, eu digo it is good. Isso é bom. It is good. Agora, se eu quero dizer que isso não é bom, eu digo it is not good. Eu acrescento o not depois do is. Isso não é bom. It is not good. It is not good. Tá? Isso não é bom. It is not good. Se eu quero dizer, se eu quero perguntar, né, se isso é bom, eu vou inverter o it is vira is it. Então, isso é bom? Ou seja, is it good? Is it good? Is it good? Ou seja, isso é bom? Tudo bem? Até aqui, como que tá? Quer que eu explique algo novamente? Dê mais exemplos? Pode ficar à vontade, como que tá? Continuando, nós temos o eles ou elas, que é o they. Como eu disse anteriormente, nós traduzimos o they como eles, quando fazemos referência a apenas a um grupo de homens ou a um grupo de homens e mulheres misturado, ou nós traduzimos o they como elas, se esse they estiver fazendo referência apenas a um grupo de mulheres, tá? Então, they é eles ou elas em inglês. They, né? Eles são ou eles estão, é they are. Certo? Então, eles estão na Alemanha. They are in Germany. They are in Germany. Eles estão na Alemanha. Mas se eu quero dizer que eles não estão na Alemanha, eu vou acrescentar o not depois do are. Então, they are not in Germany. They are not in Germany. They are not in Germany. Ou seja, eles ou elas não estão na Alemanha. They are not in Germany. Tá?
Se eu quero perguntar, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. Então, they are vira are they. Ou seja, eles estão na Alemanha? Eles estão na Alemanha? Are they in Germany? Are they in Germany? Eles estão na Alemanha? Se eu quero dizer, eles estão no México. Essa praia de Cancún. Então, eles estão no México. They are in Mexico. They are in Mexico, tá? México em inglês não tem acento. Então, they are in Mexico. Eles estão no México. Né? Se eu quero dizer que eles não estão no Canadá. Eles não estão no Canadá. Ou seja, they are not in Canada. Tá? Então, esse not vem depois do verbo, né? Para fazer a negação, do verbo to be. Então, they are not in Canada. They are not in Canada. Ou seja, eles ou elas não estão no Canadá. They are not. They are not in Canada. Eles, elas não estão no Canadá. Se eu quero perguntar se eles estão no Canadá, eu vou dizer are they in Canada? Are they in Canada? Tá? Nessa terceira foto, nós temos a representação de Xangai. Então, esse grupo de pessoas, eu posso perguntar, eles estão na China? Ou seja, are they in China? Are they in China? Ou seja, eles estão na China? Are they in China? Tá? E para finalizar, nós temos o nós. Nós que é o we em inglês, né? Então, we are fine, nós estamos bem. Mas se eu quero dizer que nós não estamos bem, eu vou dizer we are not fine. We are not fine. Nós não estamos bem. Agora, se eu quero perguntar se nós estamos bem, eu digo are we fine? Are we fine? Ou seja, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. Are we fine? Are we fine? Nós estamos bem? Tá? Se eu quero dizer nós estamos em uma aula, eu digo we are in a class. We are in a class. Mas se eu quero dizer que nós não estamos em uma aula, né? Nós estamos na praia, por exemplo, eu digo we are not. Acrescento o not depois do are. Então, nós não estamos em uma aula. We are not in a class. We are not in a class. We are not in a class. Nós não estamos em uma aula, tá? Agora, se eu quero perguntar se nós estamos em uma aula, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. Então, we are in a class, para fazer uma pergunta, fica are we in a class? Are we in a class? Are we in a class? Ou seja, nós estamos em uma aula, tá? Então, para fazer uma pergunta utilizando o verbo to be, invertemos o sujeito com o verbo. Então, I am vira am I, you are vira are you, he is vira is he, she is vira is she, we are vira are we, they are vira are they e it is vira is it. Não é um decoreba tudo isso que eu falei. Eu só disse que você tem que inverter o sujeito com o verbo. Então, naturalmente, I am fica am I, you are vira are you. Você só inverte. Se eu quero fazer uma negação utilizando o verbo to be, então eu acrescento o not depois da flexão do verbo. Então, I am not. Logo depois, I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. They are not. We are not. Certo? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Queria saber novamente se está tudo bem. Quer que eu volte, explicar algo novamente ou dê mais exemplos? Pode ficar à vontade. Como que tá por enquanto?